Boa noite, irmãos. Então, como o irmão Paulo me apresentou, sou José Ricardo. Eu sou da cidade de Campos dos Goytacazes. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Interior do Rio de Janeiro. Para você se localizar melhor, é onde termina o Rio Paraíba, né? E por algum motivo, Deus me mandou para onde começa o Rio Paraíba, aqui nessa região. Enfim, quando eu vim para cá, não sabia disso. Enfim, eu nasci nessa cidade, como falei. Quando eu era criança, contando rapidamente um pouco da minha história, a minha mãe, ela gostava muito de ler histórias da Bíblia para mim. E uma das coisas que ela mais me falava e me ensinava era sobre profecias. E ela era uma mulher semi-analfabeta. E um outro detalhe também, quando eu ficava doente, quase sempre ela usava tratamentos naturais. Então você deve estar pensando assim, sua mãe era uma boa adventista, porque para ensinar profecia e para fazer tratamentos naturais, essas duas coisas são, eu não conheço nenhum outro povo que talvez faça isso tão bem, ou pelo menos conhece, deveria estar fazendo, como adventista. Mas a minha mãe nunca foi adventista do sétimo dia, nunca foi. Antes dela falecer, há 14 anos atrás, ela teve o desejo de ser batizada, mas não houve tempo. Creio eu, não tenho certeza, mas espero em Deus que ela tenha sido batizada pelo Espírito Santo, né, que é o primeiro batismo, né? Depois é o nas águas aqui na igreja. Bom, e aos 22 anos, então, eu me tornei adventista. Eu tinha muitos problemas de saúde, era obeso. Talvez hoje me vendo é um pouco difícil de acreditar, mas era gordinho, tinha quase 90 quilos, por causa de alimentação errada, que eu não tinha conhecimento na época. Sofri de dores de cabeça, fortíssima, durante 12 anos da minha vida, mais ou menos, insônia, entre outros problemas, causado por alimentação errada, como falei. Conheci uma pessoa da igreja adventista, um colportor, depois que eu já tinha ido a muitos médicos, eles não sabiam exatamente o que eu tinha, como me tratar. E esse rapaz, chama-se Jonas Barbosa, da minha cidade, ele me falou sobre alimentação, sem eu falar nada com ele. Eu não falei o que eu tinha, os problemas e nem o que eu comia. E ele, numa conversa assim, informal, na casa de um irmão meu, e ele foi começando a falar, ou seja, Deus estava me respondendo ali como eu deveria sair daqueles problemas. Eu mudei minha alimentação e perdi peso, como vocês estão vendo. Aí fui me tornando vegetariano, aos poucos, os problemas de dor de cabeça e outros que eu tinha foram desaparecendo, a minha mente ficou mais clara, eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, e aí ele veio oferecer um estudo, e aí ficou mais fácil, né? É por isso que a mensagem de saúde, se ela chegar primeiro, vai ser mais fácil o trabalho que vem depois, espiritual, né? E fui batizado então no final de 1990. E um detalhe interessante, quando eu fui batizado, a minha mãe, que era de Alagoas, eu não conheço ninguém da minha família, o meu avô se chamava Manuel Vitorino dos Santos, e a minha mãe falou assim, olha, o meu pai, o seu avô, ele guardava o sábado, e eu sabia que os ensinamentos bíblicos que ela passava para mim foram ensinados por ele. E eu falei assim, mas ele era adventista? Ela falou, não, ele não era adventista. Eu falei, mas a senhora está dizendo que ele guardava o sábado? Aí ela disse, não, você lembra que eu falei que ele lia a Bíblia para a família, ele estudava a Bíblia e pregava para a família toda. Foi onde ela aprendeu e passou para mim. E ela me disse, o meu pai, seu avô, ele encontrou por conta própria, sem ajuda assim, humana, o sábado na Bíblia e começou a guardar. E nunca foi adventista do sétimo dia. Então eu posso dizer sim que eu sou adventista de 3 formas diferentes, né? Pelo batismo e pela minha mãe e meu avô, que não eram adventistas, mas tinham uma mensagem, uma crença que nós temos de maneira particular: profecia, guarda do sábado, mensagem de saúde. E não por acaso eu desenvolvi alguns anos atrás uma série de palestras, de 6 palestras, que se chama Como Ouvir a Voz de Deus, onde eu falo sobre saúde e profecia. Eu comecei a montar esse material há uns 6 anos atrás, quando eu ainda estava nos Estados Unidos. Passei quase 5 anos lá. Eu conheci a minha esposa aqui em 2006, ela é americana, do Texas,
Em 2007 nós fomos para os Estados Unidos, nos casamos lá, fiquei quase 5 anos, tenho 2 meninos, nascidos lá também. E o final, ou o resumo poderia contar mais alguns testemunhos, né? Mas em 2011 eu estava estudando e trabalhando numa clínica nos Estados Unidos e ouvi a voz de Deus, fazendo uma conexão com a série de palestras, me assim impressionando para voltar para o Brasil. Eu até queria voltar para o Brasil, mas eu tinha uma vida lá tranquila, com trabalho. Quando eu acabei de fazer esse curso nessa clínica, em 2011, eu era um trabalhador estudante, e eu fui convidado para ser um dos cozinheiros vegetarianos de um dos restaurantes que ele tem, e é uma coisa que eu gosto, mas aí a voz de Deus está me falando, volta para o Brasil. E eu até titubeei por alguns meses, porque eu fiquei pensando, como é que eu vou voltar para o Brasil assim? Eu vou para onde? Fazer o quê? E com aquela ideia de ser missionário, de estar na missão, sabia que essa área no Brasil é um pouco mais restrita. Nos Estados Unidos, se você for para trabalhar numa clínica, numa escola, é mais fácil você encontrar assim, uma vaga, enfim. E eu comecei a orar, final da história, eu comecei a orar a Deus e perguntei, mas para onde eu vou? Eu jejuei, orei algumas vezes, falei, Senhor, para onde eu vou? O Senhor está me mandando ir para o Brasil é grande, para onde eu vou? E aí veio na minha mente por diversas vezes, de maneira bem forte, a cidade de São José dos Campos. Vai para São José dos Campos. E quando eu comecei a ouvir no meu consciente essa cidade, eu falei, será que isso não é coisa da minha cabeça? Ou será que é o diabo? E eu orei mais e Deus me confirmou. Eu pesquisei na internet, perguntei a alguns brasileiros que estavam lá, que já estudaram no UNASP, um rapaz do Pará, está até fazendo teologia agora, no Pará, ele voltou. Ele estava nos Estados Unidos, era um dos estudantes da minha turma, por lá, e perguntei sobre São José dos Campos, e ele me deu algumas dicas e tal. Eu não dei detalhe o porquê que eu estava perguntando. E finalmente o que eu fiz? Eu peguei as minhas coisas, vim com a minha esposa e os meus 2 filhos, o maior tem 5 anos, Steven John, o outro é o Timothy, na época era de berço, e eu vim para São José dos Campos só com alguma informação de algumas pessoas, mas não conhecia ninguém, nada, não sabia o que eu ia encontrar. E eu digo a vocês, eu estou aqui há quase 2 anos na região, eu ainda não sei porque Deus me chamou para vir para cá. Se vocês quiserem saber, no começo eu até tinha um pouco de vergonha de falar isso, que as pessoas iam falar assim, mas esse rapaz deve ser maluco. Como que pode? Mas hoje eu tenho tanta certeza de que por algum motivo é para eu estar nessa região que eu não tenho vergonha de falar. Não tinha ideia que tinha TV, Novo Tempo aqui, ou rádio, porque quando eu estava no Brasil, na minha região não pegava muito bem, eu não tinha TV a cabo que pegasse, enfim. A TV era um pouco mais restrita, isso há quase 10 anos atrás. Então não tinha ideia que eu ia encontrar a TV Novo Tempo, uma associação, ou seja, toda essa riqueza adventista na região. E eu vim, inclusive fui convidado para ir para outras partes do Brasil para ser missionário. E eu falei assim, não, eu vou para São José sem saber de nada, porque é onde Deus está me mandando ir. E estou aqui. Enfim. E peço aos irmãos que orem por nós, pelo nosso trabalho. A gente tem dado alguns estudos bíblicos, trabalhado em algumas áreas, eu e minha esposa. E é isso. Então vamos dar início então a essa série de palestras. Como eu falei, está colocado aí, vocês estão vendo? Isso. Estou vendo por aqui, como ouvir a voz de Deus. É uma série de 6 palestras. Como eu falei, eu falo sobre saúde e profecia. E quando eu comento isso, às vezes as pessoas falam assim, mas saúde e profecia tem a ver? Tem a ver. Os 2 assuntos fazem parte de um mesmo corpo. Só assistindo a série toda que vocês vão saber. Eu não estou já me convidando para ser, ou não estou falando para ser convidado novamente, mas, enfim, na segunda palestra eu já começo a fazer uma ponte entre a mensagem de saúde e profecia, mostrando o material do mundo, da história, provando a cada passo que aquilo que nós adventistas estamos pregando há mais de 100 anos está se cumprindo ao pé da letra. Vou mostrar um pouco hoje nessa área aqui de saúde. Essa primeira palestra se chama Descobrindo Como Ouvir a Voz de Deus. Repito, a série toda chama Como Ouvir a Voz de Deus, mas cada palestra tem o seu título individual. Então vamos começar aqui. Agora, qual a importância de ouvir a voz de Deus? Será que é importante esse assunto? Às vezes
ou talvez a gente tenha alguma visita aqui que não é religioso. Por que eu tenho que ouvir a voz de Deus? Isso aí é para coisa de religioso, que vai na igreja, lê a Bíblia. Então a gente colocou só 4 exemplos para a gente ver se realmente é importante ou não. Se não é, a gente fecha a Bíblia e vai embora. Se é, a gente continua e vamos ver como então a gente descobre como que a gente ouve a voz de Deus. Casamento. É importante ouvir a voz de Deus no casamento? Quantos bons casamentos a gente deixa de fazer, ou as pessoas deixam de fazer, porque não ouve a voz de Deus? Quantos maus casamentos são feitos por não ouvir a voz de Deus? Enfim. Namoro. Quantos bons namoros deixa de fazer porque não se ouve a voz de Deus? E quantos maus namoros a pessoa se mete? Se eu for pedir para levantar a mão, alguém que já teve essa experiência, porque a pessoa não ouviu a voz de Deus, ou não quis ouvir. Negócios. Quantos bons negócios a gente perde por não ouvir a voz de Deus? Quantos maus negócios se fazem por não ouvir a voz de Deus? Então eu dei os 3 primeiros exemplos que não têm diretamente nada a ver com religião. Então eu creio que até um ateu, ele iria falar assim, olha, mas até que tem alguma razão de ser. E o preparo para o céu, que é o mais importante. Será que alguém vai para o céu sem que tenha ouvido a voz de Deus? Mesmo aquelas pessoas que viveram num período que não existia Bíblia, de alguma forma eles ouviram a voz de Deus. Bom, então se é importante, a gente está vendo pelos exemplos, então vamos começar a descobrir. E vamos começar como deve ser, lendo um texto da Bíblia. Mateus 24, 38 e 39, um verso bastante conhecido, falando sobre a experiência de Noé antes do dilúvio. E um detalhe é que esse verso ele foi citado pelo próprio Jesus. Toda a Bíblia é importante, mas a gente até tem algumas Bíblias que quando é Jesus que fala, a cor é diferente, porque é ainda mais importante. Então Jesus ele disse para o povo da época dele, em que ele esteve aqui: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Alguns detalhes que a gente vai pegar aqui. O final do verso 39 diz assim, Jesus falou assim: assim também como aconteceu antes do dilúvio, vai acontecer na época da igreja adventista do 7º dia. A gente não poderia dizer isso? Ou seja, no século 21. Ou seja, bem próximo, um pouquinho antes da minha segunda vinda a essa terra. Vai acontecer a mesma coisa. Então é importante a gente saber o que exatamente aconteceu antes do diluviano, porque tem a ver com a gente. E por que aconteceu? Por que que os antediluvianos não ouviram a voz de Deus através de Noé? Eu grifei a palavra não o perceberam. Parece que Jesus aqui, eu digo parece para poder a gente aos poucos ir descobrindo, que Jesus ele quis dizer assim, olha, houve alguma coisa de errada com a percepção dos antediluvianos. A percepção deles teve algum problema, porque a mensagem de Noé era clara. Se ele levou 120 anos pregando o mesmo sermão enjoado, que a gente poderia dizer assim, já pensou? Se você vier aqui a cada culto, se for o mesmo sermão e do mesmo pregador, será que a gente ia vir sempre? Mas foi o mesmo sermão por 120 anos. E por que que eles não perceberam? Então vamos começar a descobrir de uma maneira diferenciada o que esse texto está querendo dizer, o que que Jesus está querendo falar. Onde está a nossa percepção? Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Conselho sobre Saúde, página 616 de Ellen White, livro da Igreja Adventista. Então, Ellen White, há mais de 100 anos atrás, ela deixou escrito que os nervos cerebrais são o meio de que o céu ou Deus se provê para poder se comunicar com o ser humano. Mas isso aqui é um livro, não é científico, exatamente científico, e escrito por uma mulher que viveu há mais de 100 anos atrás, não era médica, era uma religiosa. Então a gente tem que
Vamos tentar obter um pouco mais de provas. Não que a gente precisasse disso, mas vamos um pouco mais à frente. Agora eu vou mostrar alguma coisa científica relacionada a isso. Onde está a nossa percepção? Estudos científicos mostram que o lobo frontal é o assento da espiritualidade, consciência ou moralidade, discernimento, juízo, é onde a gente julga o que é certo e errado. Material científico falando que é aqui no lobo frontal, né? O lobo que fica na fronte, o nome já está falando. Percepção de si mesmo, que é a palavra que Jesus usou, pelo menos na maioria das traduções. Os antediluvianos perderam a percepção. Então a percepção deles foi embotada. O lobo frontal dos antediluvianos, em outras palavras, estava com algum problema. Personalidade, a nossa personalidade é definida também de acordo com o funcionamento do lobo frontal. E força de vontade, o poder da escolha. Então a pessoa escolhe o certo ou errado, bom ou mal, se ela tiver com o lobo frontal bom ou ruim, vai depender da escolha que ela faz. Isso aí está no livro de um médico americano, adventista, Neil Needley, o livro Prova Positiva, página 260, 1998. Bom, mas até agora eu estou mostrando material da Bíblia e adventista. Então, agora de ser bem claro, vamos agora partir para uma coisa mais forte. Lobos frontais danificados, esse aqui é um texto dele ainda, depois a gente vai mostrar. Lobos frontais danificados produzem, agora esse mesmo médico ele diz o que um lobo frontal com problema vai causar na pessoa. Impedimento moral. Então a pessoa com problema no lobo frontal, ela vai ser imoral. Ela vai tender a ser desonesta e não achar que isso é errado. Isso normalmente acontece com drogado. Já conheci algumas pessoas que usam droga, né? E elas se devem a alguém. Tem gente também que não usa droga e às vezes não é bom pagador, mas enfim. Normalmente o drogado tem algumas dificuldades em ser honesto, em pagar, não estou nem aí, estou devendo. Né? Impedimento social, como perda do amor pela família. O álcool faz isso, né? Normalmente o pessoal alcoólatra, ela não quer saber da família, bate na esposa, enfim. Perda de discernimento, falta de controle próprio, estabilidade emocional e indiferença por sua própria situação. Aqui você vê um desenho dos 4 lobos que a gente tem no cérebro, o frontal, parietal, occipital e o temporal. E a gente está falando mais do frontal. Vamos lá? Passar à frente. Agora, um material 100% não religioso falando do mesmo assunto, a ciência do arrependimento. É um título que eu achei na revista Isto É, de 26 de 5 de 2004, na página 86, falando exatamente isso, a ciência do arrependimento. Achei interessante, porque arrependimento é uma coisa religiosa, mas como é que está misturando com ciência? A pesquisadora francesa Nathalie Camille atesta que o arrependimento vem do córtex cerebral, ou seja, da parte do cérebro, não especifica qual, mas ela fala que o arrependimento vem aqui do cérebro. Quem tem essa porção comprometida não sente arrependimento. O estudo feito por ela constatou que quem tem lesões nessa parte do cérebro não se preocupa com a consequência de suas escolhas. A gente não pode encaixar isso aí 100% perfeito com o que aconteceu com os antediluvianos. Eles perderam a percepção e eles não estavam nem aí para a pregação de Noé. Noé é que era o fanático, o maluco. Então, quem tem problema no cérebro, no córtex cerebral, segundo a pesquisa dessa francesa, Janine Camille, não vai sentir arrependimento. Vamos um pouco mais à frente. O que nos pode, então, impedir de ouvir a voz de Deus? A gente já viu que a voz de Deus a gente ouve pelo lobo frontal. Os antediluvianos tiveram um problema com isso. Mas o que causou o problema? Voltando ao verso, Jesus ele deu a resposta. Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não o perceberam. Só resumir para a gente continuar. Então Jesus ele fez uma conexão de que a comida e a bebida que os antediluvianos estavam utilizando
embotou as percepções deles e eles não conseguiram ouvir a voz de Deus. A gente sabe que a própria comida e bebida foi criada por Deus. Então, como é que é isso aí? Tem que haver, então, uma perversão, uma modificação na comida e na bebida, ou o uso em excesso. Ou seja, se você usa o certo da maneira errada, vai causar um problema. Essa é a questão. Então vamos ver aqui, já que era comida e bebida, somos o que comemos. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação. Conselho sobre Saúde, página 67. Está querendo dizer o quê? Que se eu como errado, eu penso errado. Se eu penso errado, eu vou agir errado. Então, se eu quero agir corretamente, eu tenho que pensar corretamente. Para pensar corretamente, eu tenho que comer corretamente. É isso que Ellen White está falando. Vamos passar à frente. Fora do céu, aqui tem uma lista de que a gente conhece, está em Gálatas, você não precisa abrir a Bíblia se não quiser. Gálatas 5, 19 e 21 tem uma lista de 15 atitudes que quem as comete ficarão fora do céu. Entre elas, bebedice, glutonaria, ou seja, comida e bebida, exatamente o que Jesus falou que aconteceu com os antediluvianos. Isso não quer dizer que se a pessoa então é vegetariana já está salva e se não, não está salva, não é isso. Está querendo dizer que isso vai embotar as percepções da pessoa, se a alimentação e a bebida são feitas de maneira erradas. Vai embotar a percepção, atrapalhar a comunhão com Deus, e a comunhão com Deus atrapalhada aí vai arriscar a nossa salvação. Ok? Então vamos falar um pouco do assunto. Vamos falar um pouco de bebida, interrompendo a comunicação. Bebidas alcoólicas. O uso de bebidas intoxicantes está tornando os homens insensatos e levando-os a praticar os mais horríveis crimes. Livro de Ellen White. Estão falando que a bebida faz a pessoa cometer crime. Agora uma prova médica. Dificuldade de andar, visão embaçada, fala atrapalhada, tempo de reação lento, impedimento de memória. Claramente o álcool afeta o cérebro. É um material do Departamento Americano de Saúde. Então mostrando que o álcool afeta o cérebro. Então vai interromper a comunicação com Deus. Agora vamos falar sobre comida. Comer demais é o pecado desse século. Conselho sobre regime alimentar, página 133. Então vem falando que a comida em excesso se torna pecado. Vamos falar um pouco sobre condimentos. As especiarias irritam a princípio as tenras mucosas do estômago. O sangue se torna febricitante, despertam-se as propensões animais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas. Outro texto de Ellen White. Então mostrando que os condimentos, eles causam problema no estômago e vai afetar o cérebro, que tem ligação, né, com o estômago. Agora uma prova médica do assunto. Os condimentos ou especiarias causam vício. O uso regular de especiarias produz um efeito similar ao de drogas chamado tolerância. É necessário aumentar a dose para obter a mesma sensação. Está no livro Enciclopédia dos Alimentos e seu Poder Curativo. Dr. Jorge Pamplona. Eu vou só dar uma lista aqui, bem rápido, de alguns condimentos e até como você substituir. Condimento ou especiaria. Pimenta do reino, o efeito irrita e inflama a mucosa do sistema digestivo. Substituto, alho cru ou granulado seco. Então, repito, o cérebro e o estômago têm uma ligação íntima. E uma coisa que afeta o estômago vai afetar o cérebro. Então, causa problema na mucosa do sistema digestivo. Se você quer alguma coisa queimante, use o alho. Canela, irritante do estômago. Substituto, mistura de coentro em pó e cardamomo moído. Noz moscada tem efeito narcótico, de droga mesmo. E o substituto, mistura de coentro em pó e cardamomo moído também. Pimenta quente de todos os tipos, uso interno provoca câncer. Substituto também alho cru ou picado. Eu já vi pessoas que têm vício com pimenta, mexicanos mesmo, que eu lidei lá nos Estados Unidos. Eu falava assim, mas eu uso alho, mas a gente viu que era um vício da pimenta. Que o queimante do alho não servia, tinha que ser o da pimenta. Então, a prova de que realmente aquilo ali estava causando vício. Vamos passar à frente, agora vamos falar um pouco do açúcar. Interrompendo a comunicação, açúcar.
O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Conselho sobre regime alimentar aqui. 4 problemas com açúcar. Não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Principalmente açúcar branco e usado em excesso. Vamos ver agora o material científico? Uma prova científica. Atualmente há evidências convincentes de que os alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, como a maioria do junk food, podem alterar a química do cérebro, da mesma forma como drogas altamente viciantes como cocaína e heroína. Bem forte isso aqui, né? Só o final do texto, saiu na folha.com de 2010. Eu tenho bastante material científico falando a respeito do açúcar e cérebro, só coloquei um pouco, senão a palestra ia durar umas 3 horas. Enfim, temos que educar as pessoas sobre como seus cérebros são hipnotizados por gordura, açúcar e sal. Disse David Kessler, ex-comissário do FDA, Agência Americana Reguladora de Alimentos e Medicamentos. O interessante aqui é que ele fala que esses alimentos podem o quê? A gente viu no texto anterior, causar um problema de vício e aqui hipnotizar os cérebros. Se a gente então for ver assim, pelo menos no Ocidente, que usa uma alimentação pior, quase todo mundo está hipnotizado e não sabe. E aí um detalhe, pessoas hipnotizadas, alguém aqui gostaria de ser hipnotizado? Pessoas hipnotizadas são mais fáceis de serem controladas. Será, isso aqui não é teoria da conspiração, é uma pergunta que eu deixo para você. Será que não seria mais fácil controlar pessoas hipnotizadas, dando açúcar para elas? Eu já ouvi falar em teoria da conspiração, pode até ter algum fundo de verdade, não sei, nem me importo muito. Que eles falam que na internet você vê, tem muita coisa de conspiração, até que é verdade, e muita coisa que é mentira. Enfim, que pega uma pessoa, leva para o laboratório, faz uma lavagem cerebral nela de alguma forma, mostrando imagens e tal, e aí solta e ela vira uma maluca, alguma coisa assim. Mas não seria mais fácil jogar alguma coisa na alimentação, se alguém quisesse controlar? Religiões e governos gostariam muito de controlar as pessoas e com a hipnose seria um meio bem fácil. Então é só para você pensar nisso. Tá bom? Vamos passar um pouco à frente, ainda falando só do açúcar. Precisamos de açúcar? Se a pessoa usar, segundo dados aqui oficiais, a Associação Americana do Coração recomenda que os homens deveriam consumir o máximo de 37,5 gramas de açúcar por dia, as mulheres somente 25 gramas, mas que em média o americano consome 104 gramas de açúcar por dia, mais ou menos de 3 a 4 vezes mais quantidade do que deveria se utilizasse, e ainda é açúcar branco que vicia mais, que suga energia do corpo. Enfim, a gente poderia dar assim uma lista, e o Brasil não está muito longe disso, né, dessa quantidade aí. Então a gente tem que olhar, repito, o nosso organismo precisa de açúcar, a questão é qual o tipo e qual a quantidade. São as 2 perguntas que respondem essa questão de se a gente precisa de açúcar. Vamos falar um pouco sobre gordura. Alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, excita o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais. Então a gordura mexe com a moral, assim, principalmente a gordura de origem animal, que é estimulante, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencida pelos impulsos sensuais. Isso aqui está grifado em amarelo, vocês vão saber por quê. Impulsos sensuais. Daí a especial importância de só permitir às crianças cujo caráter não está ainda formado alimento que seja saudável e não estimulante. Conselho sobre regime alimentar, escrito há mais ou menos 100 anos atrás. Vamos agora a uma prova científica. Estudo divulgado pela revista americana Pediatrics revelou que a puberdade está ocorrendo cada vez mais cedo nas garotas. Por quê? Segundo os pesquisadores, as causas mais prováveis são a alimentação rica em gordura, que estimula a produção de hormônios e a ingestão de substâncias químicas. Saiu em 8 de agosto de 2010. Interessante que o texto de Conselho sobre Regime Alimentar falando assim, ter cuidado
em dar gordura e estimular as crianças. E agora uma prova científica, 100 anos depois, falando quase a mesma coisa. Então, os pais, muitas vezes desavisados, dão uma alimentação gordurosa para os filhos. E as meninas têm uma puberdade acelerada. Isso não precisa nem a gente falar, né? Que está acontecendo demais. Só que as pessoas não parece que talvez pensem que isso vem de Marte ou alguma coisa assim. Enfim, e aí o que acontece? Puberdade acelerada vai levar a ter vontade de fazer o que mais cedo? Vamos falar um pouco mais claro. Sexo. E o que acontece? Um enxame de gravidez indesejada. E se torna um problema social, porque a menina, eu não sei hoje, porque isso acabou sendo um pouco mais comum, né? Mas muitas vezes o pai chuta para fora de casa. Mas foi ele mesmo que fez aquilo, colocando aquilo no prato da criança. Desavisado. Acho que um pai sabendo disso não ia fazer, né? Acho que a partir de agora, então, a gente vai diminuir. Mas, enfim, e torna um outro problema social, porque uma menina que ainda está com vontade de brincar com a boneca, ela já tem um bonequinho vivo. É uma criança cuidando de outra criança. E aí é uma roda viva isso aí de problemas sociais que vai causar. Vou falar da carne agora. O uso comum de carne de animais mortos tem tido influência deteriorante sobre a moral, bem como na constituição física. Estão me falando que a carne, ela mexe com a parte moral da pessoa. Vamos ver por quê? Vamos ver um material médico. Rapidamente, prova científica. O nervosismo que alguns sentem quando param de comer carne não é porque sua proteína ou outros nutrientes sejam insubstituíveis. É por causa de um estimulante encontrado na carne, que se chama hipoxantina. A hipoxantina explica o efeito estimulante da carne e sua capacidade de criar um certo nível de vício. Fazendo palestra de saúde já há alguns anos, 20 e poucos anos, e eu reparei uma coisa, que se eu falar assim, contra o repolho, por exemplo, falar assim, olha gente, descobriram aí alguma coisa aí que o repolho não é bom para a saúde. Dificilmente alguém vai fazer cara feia, falar, puxa, eu gosto tanto de repolho. Agora quando a gente fala contra a carne, aí a coisa muda. E eu descobri por quê? Por causa da hipoxantina, que cria um certo nível de vício. Ou seja, a carne não é uma droga, mas chega perto. E aí está explicado, além do sangue e da gordura também, que ajudam no vício. Vamos passar à frente para a gente já chegar à parte final. Cafeína, o uso de estimulantes não naturais é destrutivo à saúde e tem sobre o cérebro influência obscurecedora, tornando-lhe impossível apreciar as coisas eternas. Livro também Conselhos sobre Regime Alimentar. Também falando que a cafeína ou estimulantes do tipo, isso aqui é bem sério e profundo, torna impossível, não foi eu que escrevi, eu uso nas palestras com todo o desejo de ajudar as pessoas, mas está escrito isso, impossível apreciar as coisas eternas. Então isso é causa de apostasia, pode ser. Vamos ver uma prova científica. Cafeína, um psicoestimulante que age no córtex cerebral, aumenta a disposição mental, causa insônia e inquietação. O uso excessivo de cafeína pode resultar em agitação, ansiedade, respiração rápida, tremores, arritmia cardíaca. São os efeitos da cafeína. Aqui só uma lista de alimentos ou produtos que contêm cafeína. Café, deixa eu voltar. Café expresso, cappuccino, refrigerantes, bebidas, pílulas energéticas, chá preto, chá mate, chá verde, chocolate, tem teobromina, similar no efeito à cafeína, por isso que existem os chocólatras. Eu fui um chocólatra, graças a Deus tem vencido, né? E vários medicamentos. Veja bem, aqui eu não vou dar uma lista, botei medicamentos, só um adendo aqui importante. Eu não estou dizendo assim, olha, então se você usa um medicamento que tem cafeína, joga fora. Eu não estou falando isso. Você deveria então procurar o seu profissional de saúde e ver se você pode substituir, ou quem sabe com um tratamento natural. Mas o tempo aqui a gente não pode entrar em detalhes e o assunto não é só cafeína, tá? Só para não ficar assim um pouco superficial. Como parar o uso de produtos com cafeína? Desejar parar
ore e peça ajuda a Deus, ou seja, a parte espiritual. Tome muita água, vai ajudar a desintoxicar. A síndrome de abstinência diminui. Como de jejum forte, frutas, cereais integrais, nozes. Uma coisa que pouca gente sabe, mas que é simples e que funciona. Quem tem uma alimentação saudável, forte, naturalmente o organismo não tem desejo de usar droga. Não vai ter tanto desejo, ou vai ser muito mais difícil querer usar algum tipo de droga. Use tratamentos naturais com água, banho quente, frio, sauna ou banho de vapor. Também não dá tempo da gente falar em detalhes, você pode pesquisar na internet, algum livro da área. Algumas ervas podem ajudar: camomila, hortelã, valeriana, maracujá, entre outras. Vamos à frente para a gente entrar já na parte final. Falar sobre grãos refinados. Para o pão não é a melhor farinha superfina. A farinha branca, fina, carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. Ellen White escreveu isso aqui há mais de 100 anos, que a farinha branca, ela carece de nutrientes. Quais são esses nutrientes? Ela não falou, mas hoje a nutrição moderna sabe facilmente, a gente mesmo sabe. Arroz branco, perdeu quase toda a fibra, vitamina B1, B2, B3, B6. Trigo, perdeu quase toda a fibra também, B1, B2, B3, B6. E a deficiência dessas vitaminas do complexo B podem causar o quê? B1, apatia, fadiga, irritabilidade, depressão. B2, fadiga, fraqueza, e apatia. A B3, depressão e ansiedade. A B6, ansiedade e fadiga. Agora uma pergunta: uma pessoa com um ou mais desses sintomas vai ter facilidade de ouvir a voz de Deus? Que é o nosso assunto dessa noite? Ela vai ter facilidade? Ela pode até ouvir por milagre, mas não vai ser muito mais difícil ouvir a voz de Deus numa situação dessa? E que a nutrição moderna mostra que esses problemas podem ter como uma das causas, não quer dizer que é a única causa, a alimentação, mas uma das causas, usar alimentos que não são integrais. Vamos lá? Chegando aqui à parte final. Quanto mais aprendemos sobre nutrição, tanto mais entendemos que a melhor nutrição traz maior eficiência cerebral, não só para o corpo, mas para a mente. Uma melhor nutrição vai servir. Algumas dicas aqui para a gente terminar: ajuda para controlar o apetite, que foi o que os antediluvianos não fizeram. E esses alimentos que a gente mostrou, cafeína, gordura, carne, açúcar, se os alimentos têm essas substâncias e se estão em quantidade, a tendência é a gente comer mais. Isso é uma coisa doce. Se não é muito doce, a gente fala: isso aqui não tem muito doce, a gente logo deixa. Se está no doce agradável, se está com gordura, a tendência é a gente querer mais. E a gente vai fazer igual os antediluvianos, né? Comer mais. Combinação alimentar. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. Então, uma variedade muito grande na mesma refeição. Tem até uma foto aqui da mulher com um hambúrguer, que tem, você pode até fazer um hambúrguer mais saudável, com não tanta variedade ao mesmo tempo. Mas hambúrguer, coisas desse tipo de fast food, vem com um monte de coisa. Às vezes a pessoa nem sabe o que tem ali, de tanta variedade de alimentos que tem. E o que está falando o texto? Que vai confundir o cérebro. E para ouvir a voz de Deus vai ser difícil. Às vezes vai ouvir outra voz e está pensando que é de Deus, né? Problema na combinação alimentar: muita variedade na mesma refeição, que a gente já falou. Líquido com comida deveria ser evitado. Frutas e hortaliças junto, e leite com açúcar. O leite com açúcar é um dos maiores causadores de dor de cabeça, que era um dos problemas que eu tinha. Tirei o leite com açúcar, já foi quase que a solução total para dor de cabeça. Você pode testar. A dor de cabeça tem outras causas, não é a única, mas é pouco conhecido da maioria das pessoas. Eu gosto de falar isso: leite com açúcar. Substituir, usa um leite vegetal, um adoçante, talvez um pouquinho de mel. Ou eu uso, por exemplo, para fazer uma vitamina, eu não boto nada como adoçante, só fruta. E os meus filhos foram criados assim, eles não pedem: coloca aí um pouco de mel, açúcar. Acostumou o paladar, é uma questão de costume. Talvez no começo você ache um pouco sem graça, depois você não vai sentir falta. Vamos lá? Agora, penúltimo slide aqui, uma pergunta: como Ellen White sabia de tudo isso?
Eu gosto de falar isso. Vocês viram que eu mostrei um texto, não foi por acaso, um texto de Ellen White falando sobre cada alimento e depois um material científico, e a maioria não adventista, provando o que ela falou há mais de 100 anos atrás. Como que ela sabia disso? Ela viveu há mais de 100 anos. Se na época dela a nutrição, a ciência, a medicina estavam engatinhando. Como é que ela sabia? Ouviu a voz de Deus? Boa resposta. E só umas perguntinhas em relação a isso. Ela não era médica também? Ela era semi-analfabeta, a gente sabe disso. Então, para mim, quando eu comecei a montar esse material, eu falei, não tem outra resposta. Se você pegar, repito, uma pessoa não religiosa, não adventista, se você mostrar a história, você fala, isso aqui não tem como essa mulher saber disso. Se não fosse ouvir a voz de Deus. Ou seja, Deus deu uma mensagem para a sua última igreja poder ouvir a sua voz, que é aquela igreja que nós mostramos lá no texto de Mateus, que Jesus comparou que ia acontecer a mesma coisa nos dias de Noé e com a última igreja dele na terra. E o texto final, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Interessante, esse texto é para a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja de Deus na terra, que nós cremos que é essa igreja. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Enfim, e interessante que ele fala, ouvi a minha voz e cearei. Ele junta mais uma vez, ouvir a voz de Deus com comida. Não foi por acaso. Então que Deus nos abençoe, as palavras finais que eu digo, que Ele nos ajude a ter o desejo de ouvir a sua voz. Essas mudanças aqui, que devem ser feitas na alimentação, a gente sabe que não é fácil, eu estou num processo há mais de 20 anos. Mas com oração e dando o primeiro passo, você pode ter certeza que não só a sua saúde física vai melhorar, mas também a mental e a espiritual.